Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 16 de abril de 2025, quarta-feira, né? E nesse horário, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, essa obra maravilhosa. Como nós já sabemos, já falamos aqui inúmeras vezes, o Sermão do Monte é o conjunto dos ensinamentos do Cristo, e o Sermão do Monte inicia com as 9 bem-aventuranças, e depois seguem-se outros ensinos importantíssimos. Mas antes de nós começarmos, eu queria lembrar a todos que eu já até mandei para vocês os cartazes, né, dos próximos estudos, né? Vocês receberam hoje o próximo estudo, né? O mais breve vai ser o da Ivone Pereira, né? O livro é Dramas da Obsessão, que vocês receberam, eu mandei, todo mundo eu acho que aqui conhece, né? Dramas da Obsessão da Ivone Pereira. Depois, quando nós terminarmos de estudar o Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, nós vamos estudar o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Os Bastidores da Obsessão. E quando a gente terminar, quinta-feira, aí é quinta-feira, quando a gente terminar o Diversidade dos Carismas, aí a gente vai estudar As Curas de Jesus. Então, são 3 obras que nós vamos dar início nos estudos ainda em 2025. Acredito que até julho as 3 já estejam, e a gente já esteja com os estudos em ação, né? Sendo que eu acredito que a cura de Jesus será o último. Mas o primeiro vai ser Dramas de Obsessão, assim que a gente acabar com recordações da mediunidade, mais 1 ou 2 aulas, nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno Miranda, às sextas-feiras, às 4 horas da tarde, depois do livro da Terezinha Oliveira. E o último será As Curas de Jesus, assim que terminarmos de estudar a diversidade dos carismas. Então, são 3 obras, que eu estou mandando os cartazes, porque quem quiser adquirir dos livros, eu acredito, apesar que eu acredito que Dramas da Obsessão e dos Bastidores da Obsessão, a maioria deve ter, né? A maioria deve ter. E aí, seguimos nosso estudo. Então, aqui no Sermão do Monte, nós estamos estudando capítulo 3, a lei e os profetas. E já estamos caminhando para o final desse capítulo. Hoje nós vamos começar no item que diz assim: será chamado menor no reino dos céus. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para uma coisa. Esse estudo do Sermão do Monte, eu não vou fazer esse estudo acelerado, tá? Eu hoje estava estudando, estava pesquisando, encontrei um material muito bom. Então, eu não vou fazer esse estudo devagar, devagar, porque, como nós falamos já várias vezes aqui, Sermão do Monte é de uma importância capital. Talvez seja o estudo mais importante das nossas vidas. É o mais importante das nossas vidas, é o estudo do Sermão do Monte, que a gente está estudando o conjunto dos ensinos de Jesus. Então, eu não me sinto à vontade para correr. Então, eu vou devagar, vou pegando outras obras para complementar a informação do Cláudio Fajardo e a gente ir se aprofundando no estudo desse sermão, tá bom? Pode ser que, às vezes, a pessoa diga assim, poxa, a Rosa está sempre usando obra subsidiária, obra... Eu acho que, para fazer esse estudo, eu tenho que ir fazendo assim, para realmente dar um estudo embasado. Porque se for só ler, tudo bem, mas eu não consigo fazer assim. A cada momento, cada passo que eu vou dando, eu vou encontrando outras informações, outros complementos. Então, eu vou buscando enriquecer o estudo. Então, não vai ser um estudo rápido, tá? A gente vai caminhando, vamos nos aprofundando para que realmente a gente aproveite ao máximo essa oportunidade.
Então, feitas essas mensagens, aí não vamos esquecer que sexta-feira, às 4 horas da tarde, nós não teremos o curso Conversando com os Espíritos na Rede Mediúnica, mas teremos uma palestra em homenagem ao Livro dos Espíritos. É Gratidão pelo Livro Espírita, com a Vanessa Godoy, lá dos Estados Unidos. E depois dessa palestra, às 5h20, o estudo do Livro dos Médiuns, tá? Então, eu convido a todos a estarem conosco, sexta-feira, às 4 horas da tarde, para esse estudo, relembrando, homenageando a publicação do Livro dos Espíritos, que é, que é nada mais do que é a grandiosidade do Consolador prometido há 2000 anos por Jesus. Então, o Livro dos Espíritos é essa promessa de Jesus, a vida do Consolador. E nessa palestra nós estaremos humildemente homenageando esse Consolador com esse tema, gratidão pelo Livro Espírito. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade desses esclarecimentos, dessa iluminação que os Espíritos nos proporcionam, para que a gente possa, a cada dia, melhorar mais, estarmos mais bem preparados para sermos chamados de auxiliares do Mestre Jesus, seus discípulos, né? E assim podermos trabalhar nessa seara que é muito grande e onde tem muitas pessoas necessitadas. Então, rogamos a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, abençoe as nossas casas espíritas, nossos bons propósitos, fortaleça a nossa saúde, porque precisamos dela, né? E nos dê ombros fortes, para que cada um possa enfrentar, de cabeça erguida, né, com coragem, seus próprios obstáculos. E que pedimos a Deus também que abençoe todos aqueles outros que estão muito necessitados da misericórdia divina. Graças a Deus. Então, vamos lá. Então, começamos aqui. Será chamado menor no reino dos céus. Esse menor, sempre com aquela ideia. Alguém que está falhando, que não está cumprindo com as suas responsabilidades, né? Então, será chamado menor do reino dos céus. Será reconhecido, né? Então, a pessoa não é só ser chamada, ela será reconhecida. Porque foi quando Jesus disse assim: quer dizer, qualquer um que violar um destes mais pequenos mandamentos, quer dizer, qualquer um que violar um dos ensinos que Jesus trouxe para a gente. E assim, não só violar, e assim ensinar aos homens como também violar, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir com esses mandamentos e ensinar aos homens o que deve ser feito de bom, será chamado grande no reino dos céus, né? Então, será chamado, será reconhecido. Somos reconhecidos pelo que fazemos, pelo que somos. Quem estuda mediunidade, por isso vai ser bom a gente estudar as obras do Manuel Filomeno de Miranda, esse livro Drama de Obsessão, de uma forma pela qual somos reconhecidos no plano espiritual é pela nossa atmosfera psíquica, que os espiritualistas chamam de aura, mas Kardec fala atmosfera psíquica. Quando os espíritos olham para nós, estamos nós no plano espiritual, ou desdobrados, ou desencarnados, né? Ou mesmo aqui encarnados. Quando eles olham para nós, o que eles veem em nós? A nossa atmosfera psíquica. É como se fosse uma luz que a gente irradia. Já até estudamos isso aqui. Nas mesas mediúnicas, às vezes os espíritos são trazidos, eles estão numa situação tão difícil que eles não conseguem nos ver nitidamente. Então, eles são acompanhados pelos orientadores da mesa para se aproximarem do médium. Mas, às vezes, a situação dele é tão difícil que, como eu falei, ele não consegue ver direito, né? Nos ver nitidamente. Mas ele, às vezes,
vai se aproximando do médium, porque ele percebe a luz que aquele médium irradia, a atmosfera psíquica do médium. Então ele vai como se fosse tateando, seguindo aquela luz e se aproxima do médium. Por isso que Jesus falou: deixai brilhar a vossa luz. Então, no plano espiritual, podemos dizer assim: nosso CPF é a nossa atmosfera psíquica. Entendeu? A observar a nossa atmosfera psíquica, que o povo, os orientalistas, e muitas espíritas também chamam de aura, eles sabem se nós somos menores ou maiores no reino dos céus. Percebeu? Então, observando a nossa atmosfera psíquica, eles sabem como nos encontramos, moralmente falando. Então, isso aqui, é comum esquecermos o nome das pessoas. É comum, sim. Mas é muito difícil esquecer como elas são, não é verdade? Às vezes você tem um amigo assim, você diz, encontra esse amigo. E às vezes você diz, meu Deus do céu, o nome da pessoa me fugiu. A gente fica numa situação difícil, né? Às vezes você vai conversando com a pessoa de forma para não falar o nome, mas esquecer como uma pessoa é. Ah, isso é difícil. Você olha para uma pessoa com quem você já teve algum contato. Você pode até dizer, meu Deus do céu, eu não consigo me lembrar o nome dela. Mas dificilmente você vai esquecer como foi o seu contato com ela, como você percebeu, sentiu essa pessoa. Às vezes você olha assim, não lembra do nome, mas diz, nossa, eu conheço aquela mulher, não me lembro o nome dela, mas ela é tão ignorante. Não é assim a gente fala? Ah, aquela menina ali, não lembro, esqueci o nome dela, mas ela é uma gracinha, tão legal, né? Tão fofa. Você, realmente é o que está dizendo aqui. E quem está dizendo aqui é perfeito. É comum esquecermos o nome das pessoas, mas é muito difícil esquecer como elas são. Como elas são. Sempre guardamos recordação pela forma como elas relacionam, como convivem com os demais. Então, você sempre, né? Às vezes, até um professor que você lembra, né? Poxa, eu tive um professor assim, não me lembro do nome desse professor, mas ele era uma pessoa maravilhosa. Às vezes é um aluno, já tive, quem é professor, já quantas crianças passaram por nós, né? Quantas? Eles lembram da gente, porque a nossa cara praticamente não muda em 20 anos, mas eles mudam. Ele foi nosso aluno aos 8 anos, agora está com 30. A cara dele mudou. Às vezes você lembra a voz, né? Mas você lembra como aquele aluno era. Você não lembra, às vezes, o nome, mas lembra como ele era. Se era um bom aluno, se era um mau aluno, se era um aluno levado. Então, a forma como a pessoa é fica registrado em nós. Então, eles aqui. E aí a gente diz se tem vontade de reencontrá-la ou quer sumir perto, né? No radar, quer apagar aquela pessoa do radar. Então, eles aqui, céus. Como já dissemos, e a doutrina espírita nos tem ensinado, não é um lugar demarcado, né? Porque tem muita gente ainda que acredita, dependendo da religião, que o céu é um lugar geográfico no plano espiritual. Os anjos estão no céu. Ah, quando eu morrer, eu quero ir para o céu, para ficar com os anjos. Então, tem gente que acredita que o céu é um local. E é um local, né? Então, ele diz aqui: céu não é um local demarcado no espaço, mas um estado de equilíbrio do espírito. Então, é um estado de espírito de nós. Então, quando ele diz aqui, será chamado o menor do reino dos céus. Então, a palavra céus não é uma área lá do espaço, mas um estado, seria bom a gente até sublinhar isso, um estado de equilíbrio do espírito. Então, céus é isso, um estado de equilíbrio do espírito,
que está em sintonia com as leis universais. Então, quando você está, né, em paz com a sua consciência, quando você está equilibrado, né, energeticamente, harmonizado, você está em sintonia com as leis universais. Reino dos céus, por sua vez, é o ambiente íntimo em que vive tal espírito, seja no plano físico ou no espiritual. Então, o reino dos céus é a famosa paz de espírito. É o ambiente íntimo em que uma pessoa vive. Às vezes é uma pessoa paupérrima, né? Se alimenta mal, mora às vezes num barraquinho, pode ser morador de rua, tá? Rose, Aí, muitas das vezes a gente comenta, né, que cada um pode estar no inferno ou no céu, né? Ou ex- seja, o estado de espírito da pessoa pode ser em desarmonia, está no inferno. E se exato, tiver em harmonia, está no céu, né? céu, tá no céu. Então, é o ambiente íntimo em que vive teu espírito. Então, ele pode ser paupérrimo e ter aquela paz de espírito. E pode ser um milionário riquíssimo e viver um verdadeiro inferno astral, como a gente fala por aí, né? Um verdadeiro inferno na sua alma, não ter paz de espírito. Então, isso pode ser aqui na Terra ou no plano espiritual. Jesus, ao usar a palavra menor, né? Jesus, ao usar a palavra menor, usou-a como forma de comparação, para que pudesse se fazer entendido. Na realidade, aquele que violar os mandamentos do Senhor jamais estará no reino dos céus. Aquele que constantemente está violando os mandamentos do Senhor não vai conseguir essa sintonia com as leis universais, não vai conseguir esse ambiente íntimo, esse reino dos céus, né? Não vai conseguir. Dessa forma, não podemos entender esta palavra em seu sentido habitual. Então, né, a palavra menor é aquele que não consegue estar em paz. O menor é esse. É aquele que não consegue estar em paz com a sua própria consciência, porque constantemente ele está violando as leis universais, as leis divinas. Então, ele não consegue paz de espírito, equilíbrio. Esse é o menor. É o menor. O menor entre os homens, esteja onde estiver, sente-se excluído. E por achar-se nesta situação, afasta-se do ambiente. Tem pessoas que são assim. Você vai em algum lugar, ou essa pessoa vem na sua casa, ou a gente faz aquela famosa assim, uma coisa mais tradicional, aquela festinha, né? Reúne assim, aí tem aquela pessoa que fica bem excluída. Aí você diz, pô, fulano, vem aqui participar. Não, 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 não. Aí depois, mas por quê? Você assim, porque eu sei que o povo daqui não gosta de mim. Entendeu? Diz, mas como não gosta, todo mundo fala, pô, cadê fulano? Não, 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 eu não me sinto bem. Entendeu? É normalmente assim. Você vê aquela pessoa que fica assim, que acha que todos os olhos estão direcionados para ela. Todo mundo está com uma faca na mão para apunhalá-la. Que todo mundo vai jogar pedra nela. Ela não consegue, né, se sentir bem. É o famoso estranho no ninho. Ela se sente um estranho no ninho, né? Acha que todo mundo vai criticá-la, vai olhar para a roupa dela, vai olhar para isso, vai olhar para aquilo, vai falar isso, falar aquilo dela. Ao afirmar
que quem violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Jesus quer dizer que eles se excluirão do reino, por ser este, como já dissemos, um estado de harmonia com a lei ou com os mandamentos. A harmonia é esta que, por não ser comum ao seu estado de espírito, tende a afastá-lo daqueles que a possuem. Então, a criatura se exclui. Ela própria se exclui, porque ela não se acha, entre aspas, merecedora. Então, ela começa a inventar um monte de desculpas. Ela mesmo vai se excluindo, né? Eles falam aqui, eles se excluirão do reino. Então, ser este, como já dissemos, um estado de harmonia com a lei ou com os mandamentos. Harmonia esta que, por não ser comum ao estado de espírito da criatura, tende a afastá-lo daquelas que a possuem. Ele não consegue encontrar aquela afinidade com aquelas pessoas. Ele não consegue essa afinidade, porque ele próprio percebe que ele não está em harmonia. Então, ele não estabelece uma sintonia. Ele não consegue se harmonizar com aquelas pessoas. Então, ele vai se afastando. Ele fica naquela. Tipo, aí a tal da consciência. A consciência diz: você não é merecedor. Né? Tem um livro, eu gosto muito dessa frase da Joana de Ângeles, livro Messe de Amor, de Joana de Ângeles. Ela diz assim: você não pode estar aonde teus pés não te levaram. Entendeu? Você não pode estar onde teus pés não te levaram. Ora, os pés, falando alegoricamente, né? Quer dizer, a realidade é uma verdade, mas fazendo uma alegoria, nossos pés servem para quê? Para que a gente caminhe, não é? Eles servem para que a gente possa caminhar. Então, vamos pensar nos pés, nos levando para o alto. Eu estou caminhando para o alto. Estou me esforçando, estou trabalhando. Então, se meus pés, né, se eu não uso meus pés para caminhar, para seguir para o alto, eu não posso estar lá. Então, por isso a Joana diz: você não pode estar onde teus pés não te levaram. Se você não fez o esforço do seu trabalho, você mesmo vai se excluir dali. Porque você mesmo vai perceber que você não é merecedor de estar ali com aquelas pessoas. Você não tem esse equilíbrio, essa paz de espírito. E tinha que ver muito isso, gente. Quem é bom observador, às vezes nem precisa ser muito observador, não. Você vê que tem pessoas que elas vão se excluindo. A própria criatura percebe isso, né? Mas a gente sabe que isso não é motivo para a gente ficar congelado. Ao contrário. No momento que você percebe isso, o que você tem que fazer? Procurar, né? Aí vem a questão 919 do Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. Começa a trabalhar o seu íntimo. Começa a se esforçar para melhorar. Começa a fazer aquela reflexão da 919A, analisar teus pontos negativos, teus pontos positivos, começar a trabalhar esses pontos negativos para transformá-los em positivos. Aí daqui a pouco você vai o quê? Se sentir incluído, porque começa a mudar as coisas. Coisas começam a mudar. Aí, vamos lá no nosso livro, né? O Segredo das Bem-aventuranças, esse livro que nos ajuda muito a compreender esses ensinamentos do Senhor, do José Lázaro Boberg. E ele aqui, falando sobre esse assunto, ele vai dizer assim, ó: seremos, por isso, identificados como menores na sintonia com Deus em nosso reino interior. Então, seremos, por isso, identificados como menores
na sintonia com Deus em nosso reino interior. Compreensão não se desperta num piscar de olhos. Não é de um dia para o outro, né? Que a gente vai perceber isso. Ela é obra que amadurece com o tempo, com colaboração e com harmonia. Então, a gente vai, com o tempo, fazendo aquele esforço, compreendendo as coisas, compreendendo o que a gente deve fazer. Neste sentido, Paulo de Tarso declara aos seus seguidores que os criara com leite, quer dizer, instruíra-os. Eu tenho uma passagem numa das cartas de Paulo, onde ele diz que ele criou os seus discípulos, seus companheiros, com leite, quer dizer, ele os instruíra, não com teses difíceis de ser compreendidas, mas com ensinamentos simples da verdade. Com leite vos criei. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Quem quiser colocar aí, ó. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Eu achei bastante interessante o pensamento dele. Ele diz assim, ó: com leite vos criei, e não com manjar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Com leite vos crieis, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. Então, primeiro, o manjar é um doce mais sofisticado, né? Manjar é um doce, é uma coisa mais elaborada. Quem sabe que é manjar, como manjar é feito, né? A gente vai usar o amido de milho, o leite, mexer, né? Para botar na forma, vai para a geladeira. Quando tira, é um doce maravilhoso. É um doce que meu pai mais gostava. O manjar é uma delícia. O leite é mais simples, não é? Então ele diz: com leite vos criei. Né? Trouxe para vocês ensinamentos simples da verdade. Nada complexo. E não com manjar, porque ainda não podias, quando ele ensinou, eles ainda não tinham condições de captar coisas muito elaboradas, e nem ainda agora podeis. Então, é como você está dizendo para a gente, né? Nem agora vocês ainda podeis coisas muito elaboradas. Para passar de crianças espirituais, diz o nosso companheiro aqui, José Lázaro, a maturidade, ou seja, sair da condição de menor e atingir a posição de maior do Rei dos Céus, todos têm o seu tempo. Então não adianta a gente agora, gente, pelo amor de Deus, eu sou menor, eu quero ser maior. Não é assim. Não vai ser assim, vamos lá, correndo de um dia para o outro. Todos têm o seu tempo. Não podemos exigir flores ou frutos antecipados na lavoura do crescimento espiritual. Eu me lembrei agora, eu adoro pêssego. Adoro pêssego. Um dia eu estava no mercado, né? E eu vi os pêssegos grandes assim. Eu disse: nossa, isso deve estar uma delícia. Aí, correndo, comprei uns 4 ou 5 pêssegos, trouxe para casa. Gente, quando eu mordi o pêssego, não tinha gosto de nada. Por quê? Aquela fruta teve o seu crescimento forçado, entendeu? Teve seu crescimento forçado. Então ela não adquiriu o quê? Sabor. Não tinha sabor. Era desse sabor em pêssego, imenso assim, ó. Mas não tinha sabor. Não tinha sabor. Olha, eu fiquei tanta raiva, com tanta raiva. Eu só consegui comer. Não tinha gosto de nada, era só água, água. Outro dia eu comprei aqui no mercadinho, né? Um pequeno até.
Queimado comi, ai, que delícia! Um saborosíssimo, caro, mas saboroso, saboroso. Esse cresceu no tempo certo. Entendeu? A árvore é o fruto do tempo certo. O fruto foi tirado da árvore no tempo certo. Aquele outro grandão foi tirado antes, botado para amadurecer, forçando, não adquiriu sabor. Às vezes a gente pega uma fruta assim, tem sabor em. A gente, "Ih, olha só." Então, ele diz aqui, né? Para passar de crianças espirituais à maturidade, ou seja, sair da condição de menor e atingir a posição de maior no reino dos céus, todos nós, todos têm o seu tempo. A natureza não dá saltos. Não podemos exigir flores ou frutos antecipados na lavoura do crescimento espiritual. Então, a gente tem que compreender que aquele companheiro está na sua caminhada. Não adianta forçar a barra. Não vai dar certo. Vamos voltar lá para o Sermão do Monte. Aquele, porém, quis cumprir, que cumprir. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Aquele, pois, que cumprir com os mandamentos, ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aquele, Jesus não distingue ninguém especial, percebeu? Ele disse, aquele. Ele não disse, é o Alberto, é a Márcia, é a Inês, é a Joana, é a Rose. Aquele. Jesus não distingue ninguém especial, mas aquele que cumprir os mandamentos, isto é, qualquer um, de qualquer religião. Isso é ótimo, porque tem pessoas que acham, tem aquela soberba de achar que a sua religião é que salva. Eu tinha um amigo, ele era da Igreja Batista. Aquela Igreja Batista da Taquara, da subida da Rodrigues Caldas. E aquela igreja grande ali do lado do shopping, né? Então, ele disse que às vezes, muito amigo nosso, de muitos anos, ele, na igreja, ele ia para lá, e aí eles, companheiros conversando, né? Werneck, o nome dele, Werneck. Os companheiros diziam assim, porque o povo que está aqui na nossa igreja, a Igreja Batista da Taquara, né? Negócio assim. O pessoal que está aqui na nossa igreja é que está salvo. Aí ele olhava e disse assim, me apresenta o salvômetro. Aí o pessoal, né? Que isso, velho? Eu quero me dar o salvômetro. E ele sabia que era espírita, a gente conversava, né? E dizia, Rosa, eles têm uma mania danada de achar que quem é da igreja dele, da nossa igreja lá, é que está salvo. Aí eu peço para eles o salvômetro, que eu quero ver a marcação. O ateu pode estar salvo e o que se diz religioso não. Né? Então, eles aqui. Jesus não distingue ninguém especial, mas aquele que cumpre os mandamentos. Isto é, qualquer um, de qualquer religião, ou até mesmo sem pertencer a nenhuma delas, mas que vivenciar a lei. Se um ateu que diz que Deus não existe, isso é utopia, religião é utopia, mas se ele faz o que está na lei, pronto, está tudo maravilhoso. Ele é maior. O importante para o apostolado não é aquilo que se prega, que abrir a boca, muita gente abre, mas o que se vive, o que a gente vive, que é importante para o apostolado, não aquilo que a gente prega. Esta condição para estar no reino fica implícita no significado do verbo cumprir. Aquele, porém, que os cumprir, que cumpriu os mandamentos. E, em português, claro, quer dizer executar, realizar. Assim, não adianta pensar que, pelo simples fato de sermos religiosos, de andar com a Bíblia debaixo do braço,
de ir para casa espírita, dia sim, dia não, assistir palestra, tomar passe, beber água fluidificada, trabalhar na mesa mediúnica, ser médio passista, evangelizador, coordenador de curso, dirigente, não dirigente. Então, assim não adianta pensar que, pelo simples fato de sermos religiosos, estaremos salvos. Eu encontrei Jesus. É preciso exemplificar o que a religião ensina, né? Seguir, ter Jesus como modelo, mas seguir o que ele fazia. Guia e modelo. Seguir Jesus e fazer o que ele fazia. Sobre o ensinar, já dissemos, e nossos mentores espirituais têm sido claros. Sempre ensinamos a partir do que vivenciamos. Paulo não falou que estamos cercados por uma multidão de testemunhas? Né? Então, o teu comportamento é uma aula. O teu comportamento é uma aula. Muita gente está observando você. Você está ensinando alguém. Agora, que matéria você está ensinando? Aí é que está o ponto de interrogação. Que matéria? O que que você anda ensinando? Então, sempre ensinamos a partir do que vivenciamos. Portanto, se vivermos dentro da lei, seremos dela divulgadores. Se não, nos excluiremos da felicidade de sermos chamados grande no reino dos céus, ou seja, de estarmos em perfeita consonância com os valores superiores que nos capacitarão para tal intento. E aqui, lendo esse texto do Cláudio Fajardo, né, eu vejo muito bem isso que o Paulo falou, que o José Lázaro falou, né? Que Paulo ensinava as pessoas com ensinamentos simples da verdade. O que o Cláudio Fajardo traz para a gente aqui no Sermão do Monte, muito claro, não é? Muito simples. Quem não consegue entender isso aqui? Então, às vezes eu fico pensando assim, a impressão que eu dou é que a floresta está pegando fogo e está partindo da floresta o último trem. Esse é o último trem que está saindo da floresta que está pegando fogo. Então, a orientação que está chegando para a gente é muito clara, muito simples, muito objetiva. Só não entende quem não quer. Eu acho que é mais difícil você dizer que não entende do que você entender. Porque se você disser, eu não estou entendendo isso, o outro vai dizer assim, meu Deus, mais direto do que isso é complicado, né? Porque está sendo muito objetivo, muito claro. E aí ele continua: quando Jesus nos diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 14, né? Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vocês podem puxar uma setinha aí, né? Mateus 22, 14. Apesar de ter a notinha aqui embaixo. Quer dizer-nos que Deus dá a todos a oportunidade de conquistar o reino, mas poucos são os que se escolhem. Deus dá oportunidade igual para todos, mas poucos são aqueles que aceitam o convite do Senhor. Então, Jesus fala isso. Ô, Rose, agora eu me lembrei nessa pequena frase do Fajardo da questão da porta estreita, né? Que poucos escolhem ou têm o seu esforço para entrar na porta estreita. Que a porta larga é muito fácil, né? Né? Mas a porta estreita exige da gente muito mais, né? Muito mais. E também aqui, né, Rose, também muitos chamados e poucos escolhidos também, eu botei aqui, né? Exatamente. No meu.
realidade, Deus, como ele falou, todo mundo. Agora, você tem o livre-arbítrio. Que aí entra o Você que vai escolher. livre-arbítrio. Eu decido se vou pela porta larga ou se vou pela porta estreita. A escolha é minha, como disse o Alberto. Eu vou escolher. Eu escolho. Agora, haverá consequências. E eu vou ter o quê? Aceitar as consequências. Porque as consequências são o quê? A dor, a dificuldade ou a alegria, né? Se você escolher a porta estreita, como a dor e o sofrimento, se você escolher a porta larga, são consequências naturais das nossas escolhas. Não é castigo divino, é uma consequência natural das nossas escolhas. Bom, e aí eu volto aqui para o segredo das bem-aventuranças, quando o José Lázaro vai dizer assim: mas como tudo é provisório, à medida que amadurecemos, pelo fruto da própria experiência, é isso aí que eu estava falando, vamos mudando de atitude. Porque eu escolho a porta larga, vem as consequências. Dói. Eu faço o quê? O aprendizado. Aí eu volto no caminho, agora mais amadurecido, escolho o quê? A porta estreita. Né? Então ele diz aqui: vamos mudando de atitude. E todos, cada um a seu tempo. Novamente, Zé Lázaro e Cláudio Fajardo falam sobre isso. Cada um a seu tempo. Irão cumprir os mandamentos da lei de Deus, usufruindo das energias maiores, transformando-se em deflagradores de exemplos dignificantes, ensinando assim aos companheiros de jornada a conduta que conduz à sintonia com o Pai. Porque, como nós falamos antes, né? Nós sempre ensinamos a partir do que vivenciamos. Cláudio Fajardo falou isso. Sempre ensinamos a partir do que vivenciamos. E aqui ele vai dizendo, né? Ensinando assim aos companheiros de jornada a conduta que conduz à sintonia com o Pai. Por termos, então, maior vibração espiritual e ser polo positivo de irradiação do bem, seremos chamados de grandes do reino dos céus. Veja-se que todos partem do mesmo ponto de partida. Todo mundo começa igual, né? Todo mundo parte do mesmo ponto de corrida evolutiva. Criado o quê? Simples e ignorante, como diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Da simplicidade e ignorância, livre-arbítrio ainda restrito no início, né? O espírito galga no infinito contínuo crescimento da menor à maior expressão na escala evolutiva. Aquele que hoje é chamado de menor no reino dos céus, amanhã será chamado de maior. Esta conquista é totalmente personalíssima e ninguém ficará apartado desse processo. Todos se tornarão maiores. Ninguém vai ficar para trás. E isso é um trabalho que nós fazemos, cada um de nós, é um trabalho individual. Pois é da lei que todos alcancem a plenitude possível. Mas, na verdade, ninguém está de forma definitiva afastado de Deus. Apenas equidistante, vibracionalmente, por determinado tempo. Já aqueles que tiverem atingido a solução para todos, ou quase todos os ensinamentos, os que souberem interpretá-los à luz crística, os que penetrarem o sentido profundo, e, além de tudo isso, os que os viverem e ainda ensinarem aos homens quais os segredos das palavras divinas, esses serão chamados grandes no reino espiritual. Terão obtido a unificação com Cristo, como Cristo disse: eu estou no Pai, Pai está em mim. Agora é o quê?
Nós ambicionamos o quê? A unificação com o Cristo. Única chave para a legítima interpretação e esparziram sua luz a todos, iluminando como limpos refletores do Logos divino, que em todos habita. Aqui tem um trecho do Pastorino, né, do livro Sabedoria do Evangelho, do volume 2. Somos idênticos em essência, mas não somos Deus no sentido de perfeição absoluta. Pela ação do contato com os nossos semelhantes, crescemos, desenvolvendo o bem. Cabe a cada um, diz o José Lázaro, por si mesmo, desenvolver este potencial imanente. Esse potencial está dentro de nós. Deus deu para cada um de nós talentos. Ninguém nasceu sem talento. Ninguém assim foge da lei de Deus. Pode ligar-se a uma crença, submeter-se aos seus cânones, mas seja qual for a sua conduta da lei divina, não se eximirá. Qualquer que agir responsavelmente com o menor mandamento de Deus, como disse Jesus, seja qual for a sua vinculação religiosa, não conseguirá sintonizar com força divina dentro de si. Malgrado promessas de suas lideranças, né? Que as nossas lideranças religiosas, às vezes dizem assim: se você pagar o dízimo religiosamente, você está salvo. Se você frequentar a igreja, a casa espírita, nos dias tal, você está salvo. Se você fizer a corrente A, B, C, D, E, F, você está salvo. E ele diz aqui, né? Qualquer um que agir irresponsavelmente com o menor mandamento de Deus, seja qual for a sua vinculação religiosa, desde o homem que entrega papelzinho na porta ao que dirige a casa, não conseguirá sintonizar com força divina dentro de si, malgrado promessa de suas lideranças. Não importa o que as lideranças religiosas te prometeram, tá? De que se agir desta daquela maneira estará salvo. Só ajustando-se à lei é que cada qual, cada um de nós, no seu estágio de entendimento, estará em paz consigo mesmo. Então, promessas das lideranças religiosas, muitas, não há? Há muitas. Mas não adianta eles prometerem, faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, que você está salvo. Não estará salvo. Só se você cumprir com os mandamentos do Senhor. Se você os violar, aí eu me lembro de uma vez, há muitas, acho que já até falei para vocês, numa mesa mediúnica, eu estava doutrinando, isso tem mais de 20 anos, chegou o espírito, era uma irmã evangélica, a mulher gritava, o espírito gritava, fazia um escândalo, parecia que ela estava alucinada. Sabe aquelas pessoas fanáticas, uma crise, ela gritava, falava alto, gritava. Sabe, uma agitação incrível. Por quê? Porque prometeram para ela o reino dos céus. Ela morreu assim, que ela ia para o paraíso. E ela, olha, ela arrasava. Cadê ele? Queria. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Era o pastor. Ele disse que se eu fizesse isso, fizesse aquilo, fizesse isso, fizesse aquilo, pagasse. Ela listou o que ele falou. Eu ia conquistar o reino dos céus. E ela sabia que tinha morrido, ela sabia que estava desencarnada, ela sabia que estava no plano espiritual. Ela sabia tudo isso. Ela tinha plena consciência disso. Mas ela disse: cadê o reino dos céus? Que me prometeram. Cadê o paraíso? Ele mentiu para mim, ele me enganou, me fez um monte de promessas, e eu não estou vendo nada daquilo e ele me prometeu. Mas ela estava com muita raiva, se sentia lesada. Lesada.
E ela falava, ela gritava, ela gesticulava. Se o tal do pastor aparecesse na frente dela, encarnado ou desencarnado, eu acho que ela pulava no pescoço dele. Porque ela estava irada, se sentindo enganada. E ela dizia, eu fui enganada. São as tais promessas de salvação. Tá? De salvação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora nós vamos para o capítulo 4. Ô, Rose, por favor, você poderia dizer o autor desse livro do Segredo? É José Lázaro Boberg. Eu vou botar a capinha dele hoje no nosso grupo lá aqui, ó. José Lázaro Boberg. Ok. É a editora M. Eu acho esse livro maravilhoso. Maravilhoso. Carmen, lê para a gente o capítulo 4, a verdadeira justiça. Essa passagem do Evangelho que tem aqui, que é Mateus capítulo 5, versículos 20 a 26. Pode ler aqui do livro do Cláudio Fajardo. Tá bom. A verdadeira justiça. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Mateus 5, de 20 a 26. Esse texto, né? Então vamos começar aqui. Eu já botei o livro no grupo Evangelho, tá? Evangelho no Céfiro. Já botei o livro Segredo das Bem-aventuranças. Aparece bem claro o nome do autor. Já está aqui, ó. O Evangelho no Céfiro. Aqui a gente não pode perder tempo. Então vamos lá. Teve uma pessoa que saiu agora, não sei quem foi. A Márcia. Diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, quer dizer, se a sua justiça não for maior, um pouquinho mais generosa que as dele, né? E dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Porque eu vos digo que todos nós, né? Todos nós dizemos o que temos no íntimo. Ele diz aqui, né? Todos nós dizemos o que temos no íntimo, porque da abundância do seu coração fala a boca, fala a boca. Alerta-nos o mestre, segundo a narrativa de Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo 45, né? Assim, conforme o grau de confiança daquele que fala, prestamos mais ou menor ou menos atenção, buscando colocar ou não em prática seus ensinamentos. Então, como disse Jesus, né? Todos nós dizemos o que temos no íntimo, porque da abundância do seu coração fala a boca. Alerta dos mestres sobre a narrativa de Lucas, né? No dia a dia, na convivência com aqueles que a providência divina colocou em nosso caminho, temos de usar os crivos da razão, da lógica e do bom senso, para sabermos se há segurança nas palavras que nos são proferidas,
como conselhos ou a nos indicar o direcionamento a seguir. Não é à toa que Kardec o tempo todo diz o quê? Gente, analisa o que vocês ouviram. Não é assim que Kardec diz? Não acrediteis em todos os espíritos. Tudo que os espíritos disserem, quando ele diz tudo que os espíritos disserem, a gente deve levar essa afirmativa só para os espíritos desencarnados? Tudo. Do que nos disserem, porque está dizendo aqui, no dia a dia da convivência com aqueles que a providência divina colocou em nosso caminho, temos de usar os crivos da razão, da lógica e do bom senso, para sabermos se há segurança nas palavras que nos são proferidas, como conselhos, ou nos indicar o direcionamento a seguir. Por isso que na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, João diz: Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Então, quando João está falando isso para a gente, né, é isso aqui, isso. A gente tem que estender aos encarnados também. Né? A gente tem que estender para os encarnados também. Deixa eu ver aqui. Então, a gente não pode, né, achar que isso é só para os desencarnados. Não, isso é para todas as pessoas, encarnados e desencarnados. Por isso que os espíritos estão sempre nos chamando a atenção para isso. Eu estou vendo aqui direitinho a palavra de João. Espera aí, um instante. Em João. Ah, é isso mesmo, falei certo. Primeira carta de João, eu gosto muito disso. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Como é que a gente examina um espírito para saber se ele é de Deus? Analisando a palavra dele. E analisando a palavra dele. É assim que você vai saber se ele é o Espírito de Deus, analisando a palavra dele. Então, é a mesma coisa que os encarnados. Mesma coisa que os encarnados. Né? Eu estou aqui anotando que eu fiz uma marquinha na minha Bíblia. Então, o que ele diz aqui. Qual é? Essa que você leu agora é João primeiro. João, porque tem João evangelista, e tem as cartas que João escreveu. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. É lá no final da Bíblia. Já depois do Atos dos Apóstolos, entendeu? Nem com João evangelista, quarto evangelho, não. É lá quase para o final. Bem para o finalzinho mesmo, a carta de João fica antes da carta de Tiago. Então, é quase chegando no Apocalipse. Então, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, observai, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai que eles são de Deus. Então, o que ele diz aqui? No dia a dia, na convivência com aqueles que a providência colocou em nosso caminho, temos de usar os crivos da razão. É isso que João falou. Temos que usar os crivos da razão, da lógica, do bom senso, para sabermos se há segurança nas palavras que nos são proferidas, como conselhos, ou a nos indicar um direcionamento a seguir. Você tem que saber se aquela pessoa que está te dando aquelas orientações está falando com o coração ou com a malícia, ou se ela está te enganando, te dizendo para fazer uma coisa que vai derrubar você.
que vai acabar com a tua vida. Não tem gente assim? Tem. Tem. E tem gente que leva até outra morte. Quando diz assim, você de repente recebe um desagravo de alguém, e o outro diz para você assim, vai deixar por isso mesmo? Você tem sangue de barata? Vai lá e tira a prova com ele. Vai lá e mostra quem você é. Aí você vai lá e o outro tem um revólver e te dá um tiro na cara. Aí eu lembro da dona Doroteia, aquela personagem da novela Gabriela, tá? Que com certeza não era o Espírito de Deus, que destruiu muitas vidas. Então, isso aqui, lembrando sempre João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. Então, como provar? Como Kardec diz também, analise, passe pela crítica, pela razão, pela lógica, pelo bom senso, use os crivos da razão, tudo que você ouvir. É o que o Cláudio Fajardo está dizendo aqui. Aqui quem nos diz, porque eu vos digo, é aquele que verdadeiramente sabe, né? Porque que ele diz assim, ó, olha como é o título dessa lição. Porque eu vos digo, reparou? Porque eu vos digo. Quem é esse eu? Quem é esse eu, gente? Jesus. Ele diz, Jesus. porque eu vos digo que se a Por que que vossa não está em letra maiúscula? Por que que não está em letra maiúscula? aqui em cima, ó, aqui em cima, no meu, tá tudo em. Ah, em caixa alta, está tudo em caixa alta. Então, ó, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Aí, aqui no último parágrafo, ele diz assim: aqui quem nos diz, porque eu vos digo, reparou? Ele pegou essa expressão, sublinha aí, porque eu vos digo. Está no último parágrafo antes do outro item. Aqui quem nos diz, porque eu vos digo, ele está repetindo e está em cima. Quem falou porque eu vos digo? Jesus. Então ele está dizendo, ó, aqui quem nos diz porque eu vos digo, quem nos disse foi Jesus. Aquele, tanto que ele botou aquele com letra maiúscula, é aquele que verdadeiramente sabe. E ele botou sabe com letra maiúscula. O pastor divino, por excelência. E quem está dizendo, porque eu vos digo, é quem tem autoridade para dizer. Isso que ele está querendo dizer. Desta forma, abramos os nossos ouvidos. Dele não há o que duvidar. Nele está a certeza do bem. Eu posso seguir esse guia. Eu posso copiar os exemplos dele, porque ele é o modelo que o Senhor enviou. Nele está a minha segurança, a aula de ontem, minha proteção, o meu amor. A certeza que ao lado dele eu não corro perigo de me perder pelo caminho das estradas. Não quer dizer que eu não vá enfrentar obstáculos. Jesus não prometeu isso, não é? Lembra daqueles dois, os filhos de Salomé? Senhor, bota um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo. Ele disse, eles estarão preparados? Porque ele não disse que não, que arrancaria todos os problemas da nossa vida. Mas ele nos dará força, sabedoria e amor suficiente para a gente se manter firmes na caminhada até o fim dos nossos dias. Então, isso aqui. Aqui quem nos diz porque eu vos digo é aquele que verdadeiramente sabe, o pastor divino por excelência. Desta forma, abramos os nossos ouvidos, deixemos o nosso coração entender e sigamos seus conselhos.
porque ele, com toda a autoridade, disse. Isso que ele disse está em João capítulo. Pode anotar aí do lado dessa mensagem. João capítulo 6, versículo 51. Ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. João capítulo 6, versículo 51. Então ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, que o pão alimenta, não alimenta? O pão alimenta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O Rose é capítulo 6, versículo 51, né? Botei 21. João capítulo 6, versículo 51. Tá bom, obrigado. 6, versículo 51. Gente, que ensinamento fantástico, não é? Que nós tivemos hoje. Meu Deus do céu. Cada vez, cada dia mais eu fico apaixonado pelo Sermão da Montanha. Cada dia mais eu fico apaixonado pelo Sermão da Montanha. É E um, você falou muito bem de ser assim, bem devagar, entendeu? Porque esse tempo todo parece que nem passou, porque nós absorvemos tão bem, né? Essas coisas que lendo só não seria muito proveitoso. a gente não consegue aprender. Quando eu vou preparando a aula, é tanta coisa que eu vou aprendendo, eu digo, meu Deus do céu, parece que eu nunca tinha estudado nada de evangelho. Parece que eu nunca tinha estudado nada de evangelho. E a gente fica olhando assim, meu Deus, que coisa extraordinária. Semana que vem, a gente vai começar aqui, ó. Se a vossa justiça, né? Se a vossa justiça, hoje são 16, é 23. 23 do 4. Vai ser aqui, ó. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. E aí, meu amigo Alberto, vamos fechar com os comentários aí, seu, da Joana, da Carmen. A gente No está livro do José justamente, Lázaro. Ah, desculpe. Vai lá, vai lá, vai lá. a gente está justamente no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos escolhidos. Pelas suas obras conhecereis o cristão. É tudo isso aqui. Tudo, tudo, tudo. Isso aí. No livro do José Lázaro, tem no último trecho que você leu, eu ia pedir para você abrir de novo, por favor, do José Lázaro, o segredo. Quando Tá? ele diz segredos da palavra divina, tem um trechinho que ele fala segredos da palavra divina. No finalzinho, quase. Qualquer que agir irresponsavelmente com o menor mandamento de Deus, seja qual for sua vinculação religiosa, não conseguirá sintonizar com força divina dentro de si, malgrado promessa de suas lideranças de que se agir desta ou daquela maneira, estará salvo, só ajustando-se à lei e que cada um, qual o seu estado de entendimento, estará em paz consigo mesmo. Deixa eu ver. Não, então não foi aqui. Peraí. Foi esse último trecho que tu leu. O último texto que eu li foi esse, que eu li Pois é. esse. Foi esse mesmo que você leu hoje, tá certo. Eu Esse aqui, anotei também. ele falou segredos. Segredos da palavra divina. Ele cita esse faz um comentário rápido, Foi querendo. logo depois, o Rose, foi logo depois que você citou, o Alberto está falando, foi logo depois que você citou a palavra do pastorino. Aí depois, segredos, aí tá. Somos identificados e crescemos, é aí. O Era potencial imanente dos talentos, é isso mesmo. aqui, depois do pastorino. Deixa eu ver aqui, depois do pastorino. Peraí. Deixa eu achar rapidinho aqui.
1 Coríntios 3:2. Deixa eu ver aqui, tá? Tem que ter uma notinha, tem que ver onde está a notinha. Tá difícil de achar. Porque esses numerozinhos são muito pequenininhos. Hum, Não, não sei, não. Depois do Pastorino, somos idênticos em essência, mas não somos Deus no sentido de perfeição absoluta. Pela ação no contato com os nossos semelhantes, crescemos desenvolvendo o bem. Só isso, não achei. Mas o que é que você estava querendo dizer? Não, é porque me chamou a atenção muito essa frase, né? De que Jesus nos traduziu os segredos da palavra divina, porque o evangelho ele vem com um simbolismo muito grande, porque aí eu até associei que a doutrina nos dá a chave para a gente abrir a porta do evangelho, porque o evangelho é cheio de simbolismos, mas um simbolismo profundo, de significado mais oculto. Então, quando ele falou os segredos da palavra divina, é isso que está embutido em cada trecho, que se você ler, interpretar literalmente, tu não vai penetrar na mensagem verdadeira, no espírito da letra, né? Foi Mas, isso. Alberto, o segredo das palavras divinas também ela completou com a unificação com Cristo, o unificado. É isso que eu coloquei aqui no meu. Que eu Ele, na verdade, ninguém está de forma definitiva afastado de Deus, apenas equidistante vibracionalmente por determinado tempo. Já aqueles que tiveram atingido a solução para todos ou quase todos os ensinamentos, os que souberem interpretá-los à luz crística, os que penetrarem o sentido profundo, e além de tudo isso, os que os viverem e ainda ensinarem aos homens quais os segredos das palavras divinas, né? Os que os viverem Isso, e ainda ensinarem aos homens quais os segredos das palavras divinas, esses serão chamados grandes do reino espiritual. Terão isso, tido a unificação com o Cristo, única chave para a legítima interpretação, esparziram a sua luz a todos, iluminando como limpos refletores do Logos Divino e que em todos habita. É isso que ele está É dizendo. isso, isso mesmo, está isso é no certo. Pastorino, né? Está no Pastorino. Uma Ah, coleção Sabedoria do Evangelho, volume 2. Eu adoro essa coleção, é muito rica mesmo, né? Então ele fala: os que viverem e ainda ensinarem aos homens quais os segredos das palavras divinas, esses serão chamados grandes no reino espiritual. Né? Aquele que conseguir entender a palavra do Senhor, né? Os que conseguirem entender a palavra do Senhor e passá-la para frente, orientando outros homens, para que eles possam viver isso, né? Então, realmente, muito boa lembrança dessa, Alberto. Muito boa lembrança. Então, tá aí, né, a importância da gente. Carmen já falou? Joana, para fechar aqui. Eu acho que já foi dito tudo. Esse texto aí diz tudo. Depende de cada um. A escolha é nossa, né? Exatamente. Cada vez mais estão nos mostrando que a responsabilidade é totalmente nossa. Eles ajudam nos mostrando, mas a escolha, como o Roberto falou, da porta, somos nós. A chave, somos nós que carregamos. E a gente tem que saber como carregar essa chave. Que às vezes ela pesa, mas é assim mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Então, nós vamos encerrando, né? Esse estudo está muito bom, né, gente?
Tá muito bom. Nossa, maravilhoso esse estudo. Está excelente. Vamos encerrando aqui o nosso estudo, que daqui a pouco tem a reunião de radiação para os nossos irmãos desencarnados, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui com essa falange de amigos espirituais que conosco se reúnem para estudar também. E vamos lembrar da nossa palestra sexta-feira, às 4 horas da tarde, tá? Em homenagem ao Consolador, né? Porque nos enviou essa doutrina abençoada para nos ajudar a compreender melhor o Sermão do Monte. Porque, como diz, né, com a doutrina fica muito mais fácil compreender os ensinos de Jesus. Então, que Deus nos abençoe. Carmen, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Então, Senhor, estamos aqui encerrando mais um estudo muito proveitoso para as nossos espíritos errantes ainda nessa caminhada, que tenhamos a certeza de que os companheiros, todos nós aqui, nos dois planos da vida, cada vez mais estamos nos alinhando e com o conhecimento, com as obras, estamos cada vez mais aproveitando essas oportunidades que a espiritualidade, que o Evangelho nos traz. Que Jesus nos abençoe e estamos encerrando o estudo da noite de hoje, com muita gratidão. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, né? Que Deus... Você vai passar o anfitrião para mim, né? Eu não sei, a Denise não vai estar aí, não? A Denise... Não, não está aqui, mas você vai passar para mim então, né? Eu acredito que ela tenha. Não, ela vem, ela vai participar, só que Vou para passar. não fechar. Tá bom. Boa noite para todos.